Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus. O programa de hoje é sobre a visão espírita da adoção. Será que existe alguma ligação espiritual da criança com os pais adotivos? E os pais biológicos? É sensato contar à criança sobre a adoção? Quando e quem pode adotar? Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Hoje a gente vai conhecer a história da família da Flavinha, de 16 anos. Ela é irmã da Helena, de 6, e do Bruno, de 4. Flavinha foi adotada aos 12 anos de idade, tem paralisia cerebral e é cadeirante. Mas graças a Deus e aos seus pais, ela é muito bem cuidada e amada. Agora a gente vai dar as boas-vindas ao casal, aos pais da Flavinha, Mariana e Daniel. Sejam muito bem-vindos ao Esferas. É uma alegria, uma honra tê-los aqui com a gente e conversar de um tema tão importante que eu acho que só vocês, entendem mais, porque vivem, essa questão da adoção. Sejam muito bem-vindos. A gente que agradece o convite por estarmos nesse programa tão maravilhoso, que tanto nos ensina, nos instrui. É uma gratidão muito grande a gente estar aqui. Obrigado, Priscila, pelo convite. É uma honra participar aqui do seu programa, sobretudo para tratar de um tema tão importante, que é o tema da adoção. Falar um pouco também da nossa história, com os nossos filhos. Temos a Flavinha, que é a nossa filha adotiva, temos outros 2 filhos que são biológicos, a Helena e o Bruno. Enfim, falar um pouco disso e à luz da doutrina espírita. É um prazer estar aqui. Com certeza, eu vou fazer uma breve apresentação aqui deste casal. Mariana, e Daniel Santos, O Daniel é juiz de direito em São Carlos. A Mariana é registradora civil em Itápolis, é isso? Civil. E vocês também trabalham em Centro Espírita aqui em Araraquara, na cidade de Araraquara, A Mariana é palestrante, o Daniel também faz algumas palestras, não faz? Trabalha ali nos passes, Sim. Tem bastante estudo da doutrina. Então, hoje a gente vai juntar essa questão da vivência da adoção e da visão espírita, da adoção. Mas antes a gente queria saber a história, de vocês com a Flávia. Tenho certeza que eles estão nos assistindo, que eles vão ver os pais na TV hoje. Sim. E como é que foi essa questão da adoção? Vocês sempre tiveram essa vontade? Ou quando vocês viram a Flávia, como é que foi? Conta a história pra gente. Bem, a história nossa com a Flavinha é uma história muito bonita, mas ela começa antes do primeiro encontro, porque nós nutríamos dentro do nosso coração, mesmo enquanto solteiros, essa vontade de um dia adotar. E eu tinha essa vontade e encontrei um coração que também vibrava nesse mesmo sentido, mas não sabíamos quando isso ia acontecer. E aí, nesse dia que encontramos a Flavinha, nós 2, no mesmo momento, sentimos que seria então o momento. Olha que lindo. Então, antes de se conhecerem, cada um tinha essa mesma vontade? Sim, interessante, Eu já pensava sobre a adoção, quando eu pensava na estrutura da minha família, pensava, é claro, naturalmente, nos filhos biológicos, mas pensava também em trazer alguém para a nossa família, para a minha futura família, nem tinha conhecido ainda a Mariana, pela via da adoção. Isso sempre foi um tema muito simpático para mim, sempre pensei. E aí, quando conheci a Mariana, nós falamos sobre isso, falamos sobre a adoção. E aquilo ficou como uma semente, dentro de nós, esperando uma oportunidade. Quando chegou o momento em que nós conhecemos a Flavinha, que foi casual, nós já tínhamos a Helena, a nossa filha, que hoje está com 6 anos, mas ela tinha 1 ano de idade.
Olha, gente. Já tinha 1 ano. E a Mariana estava ali naquele momento, estava engravidando do Bruno, do nosso segundo filho biológico, quando a minha irmã, que era fonoaudióloga na Praia de Aparecida, nos convida para uma festa junina. Então, imagine, eu fui para uma festa junina com a minha esposa, com a minha filha, para ir lá na festa junina, olhar, comer alguma coisa. E foi lá, em Aparecida, na Praia de Aparecida, que nós conhecemos a Flavinha. E aí nasceu despertou em nós aquilo que estava um pouquinho adormecido. Sim. Será que seria com a Flavinha? E nós já, naquele primeiro momento, entendemos que sim. Um olhou para o outro e falou, eu acho que é ela que vai ser a nossa filha. E aí a história começa. É como se vocês tivessem reconhecido a Flávia, porque os dois olharam, já sentiram algo diferente, né? E, de fato, não era uma questão que vocês até poderiam ter olhado, ela era cadeirante, tinha essas questões, outras crianças, mas vocês, né, já gostaram dela especificamente, não foi, Mariana? E nada disso foi impedimento da adoção. É interessante que quando bate no nosso coração, parece que a gente não consegue ver motivos para não concretizar aquilo. Algumas pessoas, até da nossa família, nos questionavam se era o momento adequado, porque realmente eu estava numa fase... um bebê de 1 ano e grávida. Bebê de 1 ano e grávida. Mas a gente não consegue se controlar. Eu acho que a gente brinca que os nossos anjos da guarda, eles deviam estar trabalhando bastante, nos intuindo e nos influenciando, para que a gente continuasse com o pensamento firme, tentando ver o lado bom das situações, porque é claro que as dificuldades elas existem, mas nesse momento inicial, parecia que a gente só conseguia ver o lado bom, as coisas positivas e viver esse caminho. Era essa a ideia que a gente tinha. E foi fácil? Deu tudo certo? Assim, as coisas fluíram para a adoção acontecer? Não, as coisas não foram tão fáceis assim. E as coisas não costumam ser fáceis para aqueles que pretendem a adoção, né? São muitas circunstâncias envolvidas. Depois desse primeiro momento em que nós decidimos que nós poderíamos adotar a Flavinha, nós fomos nos inteirar da situação jurídica dela, né? Onde ela estava, há quanto tempo, o que havia acontecido para dar ensejo àquele acolhimento institucional, porque são questões sérias, né? Claro. Ela estava, num primeiro momento, com um grupo de irmãos, acolhida. E nós sabemos que a lei prevê que essas crianças que estão acolhidas, num primeiro momento, o Estado precisa tomar providências para que elas sejam reinseridas no núcleo familiar com os pais, ou então na família extensa ou ampliada, com tios, primos, avós. Então isso leva tempo, não é tão fácil assim, né? Então nós precisamos esperar esse tempo, e tudo isso foi acontecendo com os irmãos dela. Um foi com o tio, uma foi com o pai, uma com a avó, e a Flavinha, ela nutria, o que é muito natural, uma esperança de retornar para o núcleo familiar dela. É uma verdade. Claro. E nós tivemos que ter paciência, resignação e esperar para ver o desfecho dessa história. Então isso leva tempo. Todo esse processo, desde o momento em que nós conhecemos a Flavinha até quando ela veio para nós, isso levou 2 anos. Então, é todo um tempo de amadurecimento, de aproximação, de ambos os polos, né? Nosso, como pais, e dela também, para superar essa fase, essa possibilidade de reinserção. E, ao mesmo tempo, depois disso, com um apoio psicossocial, psicóloga, sabe? Claro. Assistentes sociais, ela se abrir para uma nova realidade, uma nova família. É um conjunto muito grande de sensações, sentimentos, de problemas, e isso realmente levou o tempo. E depois, acabou depois de quanto tempo da primeira vez que vocês a viram, que ela foi a primeira vez para a casa de vocês, assim? Nesse período de 2 anos, ela teve alguns encontros que a gente possibilitou. A gente ia até Aparecida, buscava ela e ela passava umas semanas em casa. Depois a gente retornava, tinha que devolvê-la para o abrigo, para a instituição. Então esse momento foi bastante importante para os irmãos, para a família, para ela se abrir para a adoção.
Porque dentro dela, como o Dani disse, ela tinha essa vontade de retornar para a família dela. Mas aí, com esse tempo, ela conseguiu ir estabelecendo esses vínculos com a gente e se abrir para essa possibilidade. No dia da audiência, foi muito bonito, porque ela pedia realmente para que a juíza deixasse ela ficar com a gente. Então, foi muito bonito. Foi um processo que nós tivemos que ir passando, e ela também, né? E hoje vocês convivem muito bem. Claro que tem algumas questões, teve outras dificuldades na família, né? Ou não? As pessoas tratam ela como filhas de vocês, Sim. filha de vocês. Sim, tratam. Uma questão que foi importante, especificamente em relação à nossa família, Priscila, foi que, como nós já dissemos, a Helena estava ali com 1 ano, quase 2, e o Bruno era um recém-nascido. Ai, meu Deus. Então pense assim, uma constituição de uma família ali, criancinhas, né? E um recém-nascido estava amamentando ainda. A Mariana estava amamentando quando a Flavinha veio para nós. Com 12 anos de idade, 12 anos de idade. Com demandas específicas, Sim, né? E a gente nem conhecia, na verdade, a Flavinha a fundo, né? Quais eram as necessidades efetivas dela, qual era a personalidade dela. Tudo isso foi com o tempo, a gente foi descobrindo. A gente só apostava que daria certo, mas esses detalhes, eles vêm com o tempo. A gente tem só que confiar. Olha, eu lembro quando a gente fez uma entrevista aqui com o Wagner Moura, que é presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele veio e ele falou assim: não é que a gente está ajudando uma pessoa carente, uma criança que foi entregue, que a família não cuidou, ou do caso dele lá na África, né, uma criança pobre. A gente está ajudando um irmão nosso. Quando ele falou isso, eu nunca mais consegui esquecer. Porque às vezes, né, a gente fica... eu ajudei, eu adotei, a gente, né, busca um certo reconhecimento. Nossa, eu estou fazendo isso pelas crianças. E quando você, né, ele falou isso, é chocante, porque assim, a gente está ajudando, né, a gente está acolhendo um irmão, né? E quem será, né, esse espírito? Será que tem ligação? Porque o espiritismo aí já vem com uma outra visão, com uma perspectiva muito maior, né? E mostra que de fato a gente está acolhendo um irmão ou uma irmã, ou até um espírito, que a gente tem muitas questões do passado, né? Sim. E no próprio Evangelho fala, né? Às vezes a gente acha que está ajudando, e se a gente soubesse do nosso passado, a gente não estaria fazendo mais do que um dever, né? Exatamente. Então Muito cai importante. nesse choque assim de realidade do espírito, né? A fala dele é uma fala muito lúcida, porque já é de uma pessoa que amadureceu e já entendeu que os laços, os vínculos, eles transcendem os laços de sangue, a materialidade, o corpo. Os laços, a que ele se referia, eram os laços do espírito. Claro. De um modo muito mais amplo. E é isso que a doutrina espírita nos mostra. Tendo em vista as nossas existências passadas, as futuras que virão, e mesmo a vida aqui, nós somos convidados a estabelecer esses laços espirituais, ou seja, ir muito além dos laços corporais. E aí a adoção entra nisso, né? É alguém que é trazido para o núcleo familiar sem esses laços consanguíneos, né? Então, para entender um pouco melhor isso e para ter uma visão mais ampla e lúcida, como o nosso amigo tem e expôs, que às vezes até assusta nesse entendimento, a doutrina espírita ajuda muito. É lindo, então, assim, né? Por mais que num primeiro momento nós falamos que era já algo que nós tínhamos, né, Má? Dentro de nós, sobre a adoção, mas depois, já com esse sentimento dentro do coração e com o esclarecimento que a doutrina espírita traz, tudo fez mais sentido. É verdade. Com certeza, eu acredito que fortalece, independente, né, das ligações do passado ou das próximas ligações do futuro, a gente também reconhece, eu pelo menos reconheço muito um ato assim de amor e de coragem, né? Um casal que adota é uma coragem, um amor, né? Às vezes, por mais que tenham ligações, a gente sabe que tem muitas questões envolvidas espirituais, mas eu reconheço, e a maioria reconhece muito, que é um grande ato de amor, né? Receber uma criança, poder doar, né? Além
né, pensar além da matéria. A gente fala muito, mas vive pouco além da matéria, né? Certo. E quando a gente vivencia e pratica, de fato, é diferente do que só falar, não é verdade? É verdade, mas a gente sempre pensa que a oportunidade é nossa. O que a gente aprende, o que a gente ganha, muitas vezes a gente justamente se esquece que quando a gente pratica um ato de caridade, ela retorna pra gente em muitas outras circunstâncias. Com certeza. E nos afaga o coração. Traz pra gente um sentido, né? Um sentido da vida, um propósito. Então, quando a gente encontra esse propósito, as coisas, as dificuldades, elas se tornam secundárias. E a gente vai em busca dele. Então, quando a gente resolveu trazer a Flavinha para nossa família, a gente tinha dentro de nós que os nossos filhos biológicos tivessem também essa vivência dentro de casa, que eles saíssem ali do quadrado, né? Que eles vissem que os pais saíram e que tentaram fazer algo bonito por alguém. E que eles também tivessem, né? Um exemplo, que eles também tivessem essa perspectiva. O fato da Flavinha ser uma criança, uma adolescente hoje com necessidades especiais, isso também de alguma maneira engrandece a todos. Porque a gente precisa ajudá-la, a gente precisa fazer por ela. E essa troca é muito bonita, porque nós ganhamos muito também. Então é especial. Esferas da vida aqui pra gente hoje, com um tema tão especial e tocante. E agora chegou o nosso momento Chico Xavier, e a gente escuta uma história pessoal de Chico, de quando seu irmão morreu, né, desencarnou, e a sua cunhada teve que ser internada em um hospital psiquiátrico, e as duas crianças ficaram com o Chico, sentindo muita falta da mãe. E aí, né, veja, a gente vai ver agora a lição sobre a família universal que Emmanuel, protetor do Chico, ensinou ao Chico e ensina a todos nós. Em 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou, sob a nossa responsabilidade, a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa, e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã, muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco, em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, mas voltei para a nossa casa com o coração muito abatido. Então, era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. Pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental, em condições assim precárias. Então ele disse: não, você está chorando por seu orgulho ferido,
vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural, e uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedia a ele, como espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico, e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria, mas aquele ela voltaria que ele disse podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de 2 anos. Então eu disse a ele, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse, imaginemos a terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir, né? Mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse assim, por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa, ao invés de chorar por ela, você tome o lugar dela ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a nossa conversa é sobre a adoção, né? À luz da doutrina espírita. A gente já contou no primeiro bloco sobre a história da Flavinha, que foi adotada aos 12 anos. Hoje ela tem 16 anos, é isso, né, Mariana? Isso. Estamos aqui com os pais dela, a Mariana, o Daniel, que também são estudiosos da doutrina espírita, são palestrantes. E agora a gente vai um pouco adentrar nessa questão da doutrina espírita. Mas antes, Daniel, eu lembrei agora, me veio à cabeça. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, essa questão da adoção. E da adoção, assim, por mais que a gente fale, olha, no livro do Evangelho, né, fala que se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que não é um ato de caridade, é um dever que a gente está fazendo com aquele espírito, que talvez a gente tenha alguma ligação, alguma expiação ou alguma prova. A gente nunca sabe, de fato, o real caso de cada um. Porém, no caso da Flavinha, a gente percebe assim que hoje muitos pais buscam até a adoção. Mas assim, buscam bebezinho, né? Quantas crianças adolescentes, porque a Flávia com 12 anos, hoje ela tem 16. No caso da Flávia, 12 anos com paralisia, cadeirante. Quantos pais, quantas famílias estariam dispostas, né, receber uma criança com esse tipo de demanda e com essa idade? Sim, então, assim, vocês que estavam lá, como é que foi isso também? A demanda sempre foi por bebezinho, né? Sim, Priscila, eu tive a oportunidade de me deparar com esse tema, né, com essas questões, sim, na vida profissional também. Antes mesmo de conhecer a Flavinha. E quando as pessoas pretendem adotar, elas passam por um procedimento de habilitação. E lá, elas podem estabelecer um perfil da criança ou do adolescente que elas querem adotar. E esses perfis costumam ser muito restritivos.
em relação, por exemplo, à idade, escolhem recém-nascidos, crianças de tenra idade, até 3 anos. Fazem restrições quanto à cor da pele. Olha lá. Fazem restrições quanto ao estado de saúde da criança, se é doente, se não é doente. Fazem restrições se estão ou não inseridas num grupo de irmãos que estão acolhidos também. Então, tudo isso impõe vários obstáculos à concretização da adoção, né? No caso da Flavinha, da nossa filha, ela estava enquadrada num perfil muito difícil para viabilizar uma adoção. Com certeza. Porque ela não é branca, ela é parda, ela era uma adolescente, ela estava com um grupo de irmãos, ela tem paralisia cerebral, enfim, todas essas circunstâncias. Mas, o que importa dizer é que o número de crianças e adolescentes aptos à adoção, ele é muito inferior ao número de casais que pretendem adotar. Então, se esses casais mudassem um pouco o seu pensamento e se abrissem um pouco mais para essas crianças fora de um perfil falso, né? Ideal, que é falso, isso não existe. Que filho biológico é perfeito, Que filho gente? que é perfeito, que nasce né? sem nada, que durante a vida não vai ter alguma questão. Não existe isso, se esses né? pais se abrissem, Priscila, eu posso falar com segurança, porque eu trabalhei nessa área, né? Com segurança que as entidades de acolhimento, os abrigos, eles estariam vazios, praticamente vazios. Não haveria crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. Eles estariam junto a essas famílias. Mas o que acontece é o contrário. Os casais estão aí, pretendem adotar, e as crianças e os adolescentes também estão acolhidos. Aí fica essa insatisfação de um lado, de dos pais mesmo. E das crianças, dos adolescentes sem as famílias. Olha, é uma realidade cruel, né? Se Sim. for pensar, né? É uma realidade triste, porque, infelizmente, é uma ilusão a gente achar, por exemplo, que o nosso filho biológico não vai ter nenhum problema, né? Eu acho que a partir do momento que você adota uma criança, é tudo filho. E para cada filho, você vai ter uma questão, você vai ter um problema. Não é porque é filho biológico, ou não é porque puxou para o pai também que vai ter um problema. Né? Porque a gente não é perfeito, né? Quiçá uma criança, né? Biológico ou não. Então é muito... E o espiritismo explica, não é, Mariana? Como que essa questão do parentesco corporal, espiritual, como que o espiritismo, ele abre, ele descortina esse véu, né? Da materialidade, da cor, da raça, né, da idade, por quê, né? O Espiritismo, ele nos confere a oportunidade de refletirmos sobre isso, porque a gente, em várias passagens do Evangelho, Jesus tocou nesse ponto de maneira discreta, mas em vários momentos ele questionou quem é o meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, na tentativa de nos fazer enxergar que existe uma família universal. E que todos aqueles que estão dispostos a viver com os ensinamentos de Jesus, baseado em Deus, no amor de Deus, na fraternidade universal, serão os irmãos, os pais, as mães. Então ele em vários momentos nos mostrou isso. E em várias também livros, os livros de André Luiz, que nos relatam as reencarnações. Emmanuel, em muitos momentos, também considera esse tema. Então, a gente vê essa ampliação mesmo que existe e que a gente deve buscar. A gente não deve entender que nossa família, que a gente tem que cuidar e que a gente tem que amar, tem que ser a família biológica. Porque, justamente, em muitos casos, os nossos laços afetivos estão fora daí. Então, se a gente enrijece o nosso pensamento, a gente perde a oportunidade de amar e de dar carinho e de cuidar àqueles que a gente efetivamente deveria. Que nós nos comprometemos em reencarnações passadas, em propósitos reencarnatórios e muitas vezes a gente deixa passar. E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar isso. Eu lembrando agora de uma passagem que tem no livro 50 anos depois. Sim. Em que a Célia nos mostra claramente isso.
Gente, a história da Célia É demais, não é? É de ajoelhar e pedir perdão a Deus todo dia, Como gente. pode, né? Como pode? Quando eu li anjo. aquele livro, eu não dei conta. Eu não conseguia dormir. Eu falava assim. E eu lembro que eu tinha ganhado a minha primeira filha. E ela não dormia à noite, me deu maior trabalho. Aí minha mãe falou, Priscila, falaram que se lê esse livro 50 anos depois, você ganha uma bênção da espiritualidade. Não sei aonde minha mãe viu isso. E eu comecei a ler a série. Gente, por favor, já é uma dica aqui desse segundo bloco, ler o livro 50 anos depois, porque o que a Célia, esse espírito, né, de tamanha envergadura moral, espiritual, nos ensina, né? Nos ensina toda a página, e você fala, não acredito que ela fez isso, não acredito que ela vai assumir isso, não. E em todo momento do livro você se surpreende com o espírito de devoção, né? E de aceitação, de renúncia, né? E de amor ao próximo. Porque muitas vezes a gente fica pensando no nosso amor próprio e esquece de fazer algo visando apenas o outro. Então, quando ela pegou aquele filhinho que seria destinado à mãe por uma trama da vida e que prejudicaria a mãe, ela não teve dúvidas em assumir aquela criança e tratá-la como filho e passar por todas as privações. Nesse primeiro momento, sem justificar, olha, não é meu filho, mas eu assumo. Nem isso ela fez. É aquela confiança na vida, né? Aquela fé em Deus, né? E não teve, realmente ela deu um exemplo, né? Era um espírito realmente extremamente... Ela sabia o que era esse amor que foge à barreira do biológico, né? Que é esses laços pela espiritualidade, esses laços espirituais, e não apenas os laços do corpo físico. Então, quando o espírito ele tem isso dentro dele, ele se abre e ele consegue enxergar isso em outras oportunidades, né? E nós que consideramos a espiritualidade e o espiritismo, sabendo que o sangue é matéria, né? O sangue é matéria. Ai, mas é filho de sangue. Não importa, o sangue é matéria, vai ficar tudo aqui. O que vai embora é o espírito. Então, a gente não tem ligação, né? O pai não faz o espírito, faz só o corpinho. A mãe faz só o corpinho, né? Do espírito que já vem de muitas outras vidas, né? Você vê como a gente consegue aprender sobre isso de um ponto de vista um pouco mais genérico, teórico. Você citou o Evangelho segundo o Espiritismo. E também de alguns relatos reais, como a história da Célia, 50 anos depois. Então, como a doutrina espírita, ela é maravilhosa, ela nos esclarece, ela nos consola e nos fortalece. Porque é isso que eu senti, sabe, Priscila, com a Mariana? Eu senti, depois de tudo que a doutrina espírita nos mostrou e nos apresentou, um fortalecimento para enfrentar as dificuldades a qualquer tempo. Então, a nossa filha, ela apresenta dificuldades? Sim, mas essas dificuldades são, por assim dizer, tranquilas para nós dois. Nós vamos enfrentá-las. Qual foi o tempo da vinda dela para a nossa família? O tempo de Deus. Claro. Os nossos filhos eram criancinhas, não importa. Eu não posso esperar meus filhos completarem os biológicos, né? 10 anos, 15 anos. Agora estou numa situação mais confortável, trago ela. Agora eu posso, né? Não, é agora. A história da Célia foi ali, naquele momento. Ele viu, ela pegou, é agora. Ela agiu imediatamente, porque o coração dela, amoroso, permitiu que ela agisse assim. Então essas histórias... São de muita coragem. Muita coragem, né? Nos inspiram muito. E você não viu nessa passagem do Chico, o Emmanuel dando aquela bronca no Chico, num espírito evoluído que em algum momento fraquejou, o que todos nós fraquejamos, mas ele falou, se coloque no lugar da mãe e haja, faça. Então se coloque no lugar do outro. É agir com o coração, agir coragem, com o coração. Né? E o Emmanuel também explica, de uma outra forma, algumas causas, né, da adoção. Porque às vezes a gente vê crianças que são muito até parecidas com a família e até fisicamente, né? E o espírito tem uma ligação tão grande que é a cara do pai, às vezes é a cara da mãe, e veio de uma forma terceirizada, vamos dizer assim, mas que não teria, se não falasse, ninguém descobriria, né? Qual que é essa questão do Emmanuel que ele fala que às vezes são causas de provas, de expiações? O Emmanuel fala, ele escreveu um artigo, né? Um
capítulo de um livro que é intitulado Filhos Adotivos. E no comecinho desse capítulo, ele fala de possíveis causas remotas, pretéritas, relacionadas a esse espírito que encarna e então vai ser inserido numa família pela via da adoção. Ele fala em termos gerais, é claro que uma pessoa, um espírito, um reencarnante, para viver uma experiência dessa, que foge um pouco à regra, nós sabemos disso. Claro. E a regra, a pessoa nasce numa determinada família e permanece ali. A inserção numa outra família, nós podemos entender isso como uma exceção. Mas as causas disso são várias e sempre estão relacionadas a desajustes familiares, falhas, equívocos, sobretudo nas relações pai, filho, irmãos. E o espírito, passando o tempo, principalmente no plano espiritual, ele vê essa oportunidade na reencarnação seguinte ou nas seguintes, de reingressar muitas vezes, Claro que cada caso é um caso, Sim. Mas ele vê a oportunidade de reingressar naquele núcleo em que ele errou bastante, por uma via anômala, diferente da adoção. E no final das contas, o Emmanuel fala que isso representa um convite a que ele desenvolva a sua humildade também. É muito interessante. Isso é muito interessante. É claro que todos nós precisamos, por várias razões, desenvolver a nossa humildade. Todos nós. Com certeza. Mas analisando a posição daquele que é adotado, o tema que nós estamos tratando, claro. Essa circunstância da vida dessa pessoa realmente apresenta isso muito claramente. O Emmanuel fala sobre isso. A necessidade da humildade, da aceitação, da resignação de ser inserido dessa forma num núcleo familiar sem os laços corporais. E como o que o Espiritismo acredita, ou vocês acreditam, sobre contar para a criança que ela é filha do coração, que ela é adotiva? Qual que é o melhor caminho nesse caso? O Espiritismo, ele direciona? Priscila, sim. Justamente nesse texto que o Daniel mencionou do Emmanuel, ele fala o seguinte: se um dos propósitos de ter reencarnado numa família que de alguma maneira o entregou, esse espírito precisa desenvolver a humildade. Se essa é a tarefa, se esse é o propósito, os pais que não contam à criança que essa criança é adotada, esses pais retiram a oportunidade desse espírito aprender essa lição. E depois, num futuro, essa pessoa vai descobrir e pode se revoltar, pode ter sentimentos ruins, sendo que os pais, se desde o começo preparassem essa criança, dessem amor, segurança e compreensão, duas coisas boas aconteceriam. Esse espírito tenderia a desenvolver a humildade, que é a missão de ambos os polos, e também a oportunidade de restabelecer esse vínculo de uma forma mais serena e verdadeira. Então, seria um ganho para todos os lados. O ideal é sempre contar a verdade. A verdade. De uma maneira carinhosa, amorosa. E a criança sente quando ela é muito... ela é filha de fato. E muitas crianças, não... É um aprendizado, tipo porque crise, ela vai ter que contar, ela vai ter que se abrir. Então, isso vai trazendo para ela esses elementos, esse desenvolvimento, essa evolução que, de alguma maneira, ela precisava sentir. Então, poupar esse ser desse conhecimento retira essa possibilidade. Então, os pais têm que ficar atentos a isso. Sempre é muito importante dizer a verdade. Olha, isso mesmo. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que falar do Instituto Eurípides, porque a gente sabe, que o Instituto Eurípides também, apoia uma causa, eles também ajudam crianças. E a gente apresenta aqui o Instituto porque há mais de 25 anos na cidade de Araraquara, acolhe em média 180 crianças por mês, oferecendo alimentação, oficinas de meditação, esporte, música, dança, muita coisa, gente. E a gente pode ajudar o Instituto Eurípides por meio da Nota Fiscal Paulista. A gente entra no site da Nota Fiscal Paulista, a gente cadastra o nosso CPF. Quando a gente cadastra o CPF, vai abrir uma aba ali, a aba Entidades.
Então, a gente pode colocar o CNPJ do Instituto Eurípides nessa aba entidades e fazer uma doação automática para o Instituto. A gente vai precisar do CNPJ que eu estou mostrando para vocês. E um outro detalhe muito importante é que você pode também, né, entrar lá, você que já é doador e acha que está doando para o Instituto, às vezes não, porque você tem que renovar. E agora já dá para renovar por tempo indeterminado. Combinado? Caso não queira fazer todo esse processo, você pode doar R$20 por mês, R$20 por mês, menos de R$1 por dia, fazer um Pix para o Instituto com o número do CNPJ, que você vai acolher uma criança. Você ajuda o Instituto a acolher uma criança por mês. Olha que beleza! A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida para vocês. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, a nossa conversa hoje é sobre adoção à luz da doutrina espírita. E a gente recebe o casal Mariana e Daniel Santos aqui, pai da Flavinha, pai do Bruno e pai da Helena. Só para eu lembrar aqui os nomes das crianças. E a gente já vem, né, conversando sobre essa questão da adoção à luz da doutrina espírita, a história da Flávia, das crianças. E nesse momento aqui do final do programa, a gente queria entender como que vocês, né, é por meio da doutrina espírita que vocês educam as crianças. A Flávia já sabe, ela vai na evangelização, os pequenos também. Como que é isso, Mariana? Sim, Priscila, é muito importante. Em casa a gente sempre pensa nessa responsabilidade que nós temos, porque graças a Deus nós tivemos oportunidade de conhecer a doutrina espírita que tanto acalenta nosso coração e que tanto nos ensina, mas ao mesmo tempo nos traz a responsabilidade da educação desses seres que vieram em nossa família, e nós temos essa missão tão importante. Então, em casa nós fazemos o Evangelho no Lar com eles. É um evangelho que a gente utiliza livros infantis, livros muito bonitinhos, tem até livrinhos da Turma da Mônica, que contam as lições de Jesus de uma forma lúdica. Nós levamos as crianças na evangelização, os 3 vão. No Centro Espírita Francisco de Assis tem uma evangelização, inclusive eu sou professora de uma das turminhas. Então, que gostoso. É gostoso, é bem gostoso, é muito importante, né? É uma sementinha que a gente vai plantando aos pouquinhos no coraçãozinho deles, com o propósito de que eles se tornem homens e mulheres de bem, que eles sejam pessoas que na maturidade, quando tiverem a maturidade, também possam ensinar, também possam ajudar o próximo, também possam fazer boas ações, terem boas condutas, bons pensamentos, para ver se assim a gente consegue de uma maneira mais fácil retirá-los da materialidade do nosso planeta, né? Que tanto atrai e que tanto traz coisas ruins em muitas ocasiões. Então a gente se preocupa com isso e a gente se amedronta, né, com tudo que a gente vê. Então a gente tem essa responsabilidade e a gente tenta fazer isso em casa. Espero dar certo. Você vê, Priscila, que maravilha. Temos todo o suporte da doutrina espírita, frequentamos o Centro Espírita Francisco de Assis, que é um centro maravilhoso. Muito bom. E, no meu caso, ainda tenho a oportunidade de ser casado com a Mariana, que era uma evangelizadora infantil. Olha, você ganhou na loteria, Facilita, Daniel. Facilita, Priscila. Ah, muito. A gente aprende muito ensinando as crianças, muito. Eu imagino. E sabe o que a gente fica pensando? Às vezes eu olho para as minhas crianças, eu olho para as crianças e da responsabilidade dos pais, porque esses espíritos, porque hoje eles estão nesses corpinhos pequenininhos, fofinhos, gostosinhos e bonitinhos, né? Aquela coisa que a gente adora, né? A coruja, né? Acha que o filho é a coisa mais fofa do mundo. Mas são espíritos milenares. E eles, antes de reencarnar, o que eu vim conversando com o Otacir em programas passados, eles confiam que a gente, como pais, que a gente possa direcioná-los. Então eles vêm com uma expectativa, porque acho que todo espírito quando reencarna vem com essa expectativa de agora eu vou, agora vai, né? Então meu pai, minha mãe confia que o pai e a mãe vão direcionar,
que o pai e a mãe, nossa, você vai nascer num lar espírita, você vai nascer num lar católico que seja religioso, que vai te guiar, que vai te dar essa base. Então, assim, a responsabilidade dos pais é muito grande, porque aquele espírito confiou a infância dele pra gente. E a infância é sagrada, não é? É onde o espírito se modula novamente, recebe novos valores, né? Morais, espirituais. É nessa idade que a gente faz toda a diferença. Por isso que eu fico triste de saber, né? Que os adolescentes, as crianças ficam lá, porque ninguém mais quer, que é só bebezinho, né? Eles vêm com essa esperança, né, nos corações. E nós estamos com essa responsabilidade muito grande, né? Então, quando tudo isso é unido por Deus, a esperança daqueles que estão reencarnando ou que estão sendo inseridos via adoção na família, e aliada à responsabilidade dos pais e dos demais familiares também, né, em todo esse conjunto, realmente isso engrandece a todos. Então, é muito interessante nós termos falado sobre adoção, porque, em última análise, nós estamos falando da família. Né? Claro, e a família sempre da é tão família, importante, né? Essa primeira escola, né? É claro que nós podemos pensar o planeta como uma escola, as nossas circunstâncias de país, de cidade como escola, o trabalho, mas assim, aquela primeira escola, aquela que vai burilar o espírito no início, que é o seio da família, né? Isso é muito importante e muito sublime. Então nós pensamos muito sobre isso, né? Dialogamos muito nas noites, antes de dormir, que gostoso, nas nossas leituras, né? Espíritas que fazemos antes de dormir, nas nossas orações, um relembrando ao outro, sabe? O que temos feito compromisso, de né? errado, porque nós erramos muito, temos muitas imperfeições. E isso se exterioriza também na criação dos filhos. Então, muito importante que um fique atento ao outro, com amor, né? Para que não haja aquela dissensão negativa. Mas essa atenção constante ela é muito importante, sobretudo nessa circunstância de uma filha adotiva, mas mesmo que não houvesse, porque a família em si exige essa atenção redobrada e essa vigilância permanente dos pais. É muito importante, né? A gente saber da responsabilidade que é criar um espírito, dar oportunidade para aquele espírito, educação, além da educação material, né? Porque às vezes a gente vê muitos pais preocupados com a escola, com a educação intelectual, que também é importante, né? Muito importante, sim. Mas hoje, cada vez mais, a gente percebe, né? Quantos adolescentes se automutilam, quantas crianças já ficam com depressão aos 8 anos, aos 9, tem questões assim, bem recentes do que a gente na nossa época não tinha, ou a gente não ficava sabendo, pelo menos. Acho que piorou. Então hoje a gente tem que dar essa base religiosa espiritual, né? Sim. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta que vai fazer com que essa criança reflita e redirecione justamente os pensamentos. Tenha um propósito maior de chegar em algum lugar, saber que tem alguém olhando por ela, que tem anjinhos da guarda por perto, cuidando, protegendo. Isso dá um afago no coração e faz com que ela sinta segurança para viver a vida da melhor forma possível. Sila, é o amai-vos e instruí-vos, né? Sempre, né? Progresso intelectual, progresso moral, ambos. É um desafio para nós mesmos, né? Como pais, estamos aqui para isso nessa caminhada. Sempre. Porque somos espíritos como os nossos filhos, todos temos um histórico, né? Estamos nessa encarnação um pouquinho à frente. Numa maratona espiritual, uma maratona, né? Um pouquinho na à corrida, né? Mas daqui a pouco eles deixam de ser crianças, né? Já atingem a maturidade. Mas essa semente precisa ser plantada, essa semente do Evangelho no coração dessas crianças, para que eles, com o tempo, tenham essa responsabilidade e conquistem isso, o progresso intelectual e, sobretudo, o progresso moral. Esferas da vida para a gente hoje. A gente agradece muito a Mariana, ao Daniel. Muito bom conhecê-los. Saber dessa história linda. Parabéns, né? Hoje e sempre. Que Jesus continue fortalecendo vocês todos, família. E olha, muito bom tê-los aqui com a gente hoje.
Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo convite e mais uma vez parabéns pelo programa. É um programa muito lindo que enche os nossos corações de boas vibrações e o nosso pensamento de ensinamentos maravilhosos. Obrigada. Muito bom. Priscila, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado e foi um prazer. Obrigado. A gente adorou e agora eu não esqueci, gente. Eu não esqueci, a gente fala sim da editora O Clarim. Porque a editora O Clarim, desde sempre, ela trouxe a Revista Internacional do Espiritismo, o jornal O Clarim, né? Desde 1905, Caibar também começa na divulgação do Espiritismo. Então, para você que quer entender mais, que quer entender melhor a doutrina espírita, você pode contar com a editora O Clarim. Entre no Facebook, entre no Instagram. Além do jornal e da revista, também tem as edições, tem os livros. Então, olha, tem muita coisa, editora O Clarim, e a gente continua impulsionando aí, né, o grande divulgador que foi Caibar Schutel. Combinado? A gente se vê todo sábado, 10 horas da noite, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior, e todo domingo, meia-noite, na TV Cultura Paulista. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços.